tá? O tema do episódio de hoje é como lidar com os obstáculos do paciente de alto valor na harmonização, tá? Quando a gente fala obstáculos, logo vem assim, né? Algo que eu tenha antes de chegar no meu objetivo, ou seja, no fechamento com o meu paciente. Então, os obstáculos nada mais é do que as objeções. O que é objeção? Objeção é aquilo que separa eu do meu paciente. É aquilo que separa o meu tomar de decisões. Por exemplo, assim, se eu vou comprar uma roupa, por exemplo, vou comprar uma bolsa, tá aqui a bolsa, tá? Eu tô super indecisa se eu compro essa bolsa, porque eu sei que é um investimento comprar essa bolsa, uma bolsa Dolce & Gabbana, e eu tô lá com essa bolsa, eu tô indecisa. Só que a minha objeção é, será mesmo que vale esse investimento todo que eu vou fazer para comprar essa bolsa? Só que isso fica no meu inconsciente, eu fico assim, será mesmo? E aí a quem atender, né, ou quem for vender para mim ela, tem que de alguma forma quebrar essa objeção. Então a gente tem dois tipos de objeções. As objeções que a gente sabe que ela existe, o paciente fala para você, olha, Camila, eu não sei se eu quero comprar essa bolsa porque é um investimento muito alto, eu não sei se agora é o momento. E a objeção invisível é aquela uma que ela fica assim, será que vale a pena mesmo comprar essa bolsa para mim? Será que se eu chegar em casa meu marido ver essa bolsa e perguntar para mim, mas será mesmo que... E se a minha amiga chegar a comentar perto do meu marido, nossa, quanto você pagou nessa bolsa? E aí fica esse tipo de objeção que ela não sabe que existe. Então, como que eu faço essa quebra de objeção? O mesmo que a paciente fica com medo de fazer a harmonização, porque um dia ela presenciou uma amiga dela que fez a harmonização e ela não achou bonito, ficou com aquela boca de linguiça. Isso ficou guardado na caixinha dela do inconsciente, que fazer preenchimento labial é algo que não dá certo. Só que às vezes ela não tomou consciência disso. E quando ela te vê falando nas redes sociais que o preenchimento labial não é só para volume, é o preenchimento labial para trazer contorno, hidratação, rejuvenescimento, não é só volume para trazer aquela boca de salsicha, que é aquele lábio totalmente invertido, né? E aí ela começa a pensar, poxa, um dia eu vi da minha amiga daquele jeito, mas o que é objeção? Para ficar mais claro para vocês. Aqui está o meu paciente, aqui está eu. Entre eu e o meu paciente existe uma dúvida, que é essa objeção. É como se fosse um obstáculo. Então, para ele chegar até mim, tem esse obstáculo que impede ele de tomar essa decisão de falar comigo, de iniciar o tratamento dele. E para isso, o que acontece, né? A razão do paciente, a razão que o paciente toma para pular esse obstáculo e agendar com você e fazer a harmonização facial, é ele provar para ele mesmo que se ele não comprar de você, como que ele vai justificar essa compra? Então, se eu comprar da Camila, o que justifica essa compra? Olha, fulana, vem cá, deixa eu falar para você, Júlia. Você viu que os seus lábios, eles realmente estão envelhecendo muito você. Aí você começa a trazer essa fala para ela, ou até mesmo em outro tipo de conduta, que ela já trouxe a dor para você, e você começa a trazer a solução para a dor dela. E, de repente, você começa a quebrar a sua objeção. Então, você quebrando essa objeção, você faz com que o paciente tome a atitude de saber que você é o profissional ideal para ela. Eu sempre falo que nós, como especialista em vendas, né, na harmonização, e você, como especialista em harmonização, você sabe o que é melhor para o seu paciente. Então, nunca é enfiar goela abaixo ou convencer o seu paciente. Eu não gosto desse tipo de fala de convencimento. Eu gosto de persuasão. Persuadir em venda é você mostrar o caminho para o seu paciente, que é o caminho que você sabe que você vai trazer a solução para a dor dele. Você vai trazer a solução para o problema dele. Através das suas redes sociais, você vai conseguir trazer uma consciência para ele que, de repente, ele acha que a harmonização é caro. Por exemplo, jamais que eu, Camilo, nunca imaginei que eu pagaria tudo isso na harmonização. Mas estava ali dentro da sala e fez mais de 20 mil reais. Por que isso acontece? Porque isso é o paciente número 3, ele não sabe que você existe. A gente tem o iceberg. Tem uma live falando sobre isso também. A gente tem o iceberg, a gente tem o paciente 1, 2 e o 3. O 3 é o maior número de pacientes que tem, só que muitas de vocês não sabem como fazer a captação desse paciente. Que dentro do método Voina-Hoff, eu ensino para vocês o passo a passo de como captar esse paciente. Olha só a fala dessa paciente. Eu nunca imaginei que eu faria tudo isso na minha vida um dia. Eu vim aqui só para fazer o lábio. Olha o tanto de coisa que eu estou fazendo. Até projeção de mandíbula eu fiz. Por que isso acontece? Porque eu me tornei o top of mind desse paciente.
Eu estive lá no top of mind dele, que quando ele teve o desejo de fazer, ele tomou partido de que eu seria, o espaço Camila Nascimento seria o local ideal para ele realizar esse desejo dele. Está meio baixo aqui a conexão. Aqui, voltou? Está reconectando aqui, vamos esperar. Bom, vamos continuar aqui, depois ele fica salvo lá. Então, o que é o obstáculo, né? Não é um empecilho para que você tenha sucesso com o paciente de alto valor, tá? O paciente, ele cria obstáculos. Quando eu falo obstáculo, eu não quero que você entenda que é um obstáculo para você com o seu paciente, de maneira alguma, tá? É o paciente que ele cria obstáculos, ou seja, objeções, para ele entender qual que é o real interesse em que você está ali para ajudar ele ou não. Ou até mesmo porque ele acha que não precisa daquilo no momento. Então, assim, é um obstáculo que ele tem. Camila, você está falando isso aí, mas eu não preciso disso no momento, não. Será que vai? Deixa eu... Vamos ver se vai voltar. Vamos ver? Então, agora voltou. Então, o que acontece? O obstáculo, tá? Ele não é um empecilho, tá? Para que você realmente obtenha sucesso com o paciente de alto valor. É o paciente, ele cria esses obstáculos para ele realmente entender qual que é o real interesse dele, qual que é o seu real interesse como harmonizador em ajudar ele. Então, ele fica assim, será que ela está querendo me ajudar mesmo ou ela está querendo só vender? Opa, peraí, vamos ver, deixa ela falar mais um pouco. Deixa ela entender. E aí, quando você começa a fazer essa quebra de objeção, até mesmo antes dele trazer para você, ou seja, a dúvida que ele traz, ou até mesmo porque ele acha de verdade que ele não precisa disso. Mas você, lembra do paciente número 3? O paciente número 3 é aquele paciente que ele não acha que ele precisa de você, ele nem sabe que a harmonização existe. Só que um dia você vem lá, nas redes sociais dele, aparecendo lá nas redes sociais dele, você bate lá na teclinha, ela fala, ei, tá vendo eu aqui? Ó, a harmonização é importante para você, tá? Ela traz rejuvenescimento. E aí, de repente, você começa a tocar isso nela e fala, nossa, eu achava que a harmonização era só para virar um boneco. Eu achava que a harmonização era só para virar outra pessoa. Uma amiga minha fez, não ficou legal. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem dessa amiga minha falando que ela conheceu uma mulher que fez, que, nossa, ficou super assustada com o resultado. Ficou outra pessoa, assim, não tem nenhum tipo de... Ela falou, Camila, fiquei muito, muito, muito assustada mesmo com o resultado. Então, por que isso acontece? Porque vai ficando na cabeça de pessoas que ainda não fez e olha para aquela paciente e pensa, nossa, para mim não vai ficar legal também. E aí ela acha que ela não precisa de você, mas precisa. E o paciente de alto valor, ele paga, ele está preparado, só que ele não sabe que existe isso e que isso pode solucionar um problema que ele tem. Ou até mesmo ele nem tem um problema, ele tem um desejo. O paciente, ele compra por 2 motivos reais, por dor ou por desejo. Ou porque ele deseja ter aqueles lábios hidratados, bonitos, contornados, ou porque dói aquilo nele, ele se sente muito mais velha, ou um dia alguém comentou que ele tem um lábio muito fino, e isso está machucando ele. Então, essa live é para você entender que você tem uma oportunidade para você antecipar esses obstáculos. Obstáculos é objeção, tá? Mais uma vez. E objeção é dúvida. Então, é como se eu falasse para você assim, ó, é uma oportunidade para você antecipar as dúvidas do seu paciente, tá? E quando o paciente tem essa objeção, ele quer provar para ele mesmo, tá? O porquê que ele está tomando essa decisão de fazer a harmonização. E quando eu falo harmonização, é porque a gente está conversando sobre a harmonização aqui, mas é para tudo, isso é do ser humano, tá bom? Então é muito importante você já antecipar esse tipo de objeção para que o seu paciente chegue em você, quando ele já passou pelas suas redes sociais, já acompanha você há algum tempo, porque o paciente, ele entra nas suas redes sociais por 2 motivos. Um, porque ele interessou pelo seu conteúdo, e o segundo, porque alguém indicou para ele, tá? Ele chegou lá, ou até mesmo por tráfego, né, por anúncio. Só que ele só vai ficar no seu Instagram e se interessar por aquilo se de fato ele se interessar pelo seu conteúdo. Por isso que é sempre importante. Eu vejo muitas harmonizadoras fazendo conteúdo técnico. O que é o conteúdo técnico? Aquele conteúdo, sim, é muito importante o conteúdo técnico. De repente, hoje eu até fiz uma produção de um conteúdo técnico na rede social. É muito importante. Só que o conteúdo técnico, ele não causa desejo, tá? O paciente não está olhando ali se desejando. Você transmite autoridade e confiança, que é muito importante também. Mas não é só isso que você tem que postar nas redes sociais. Vai muito além disso, tá? Então, eu quero que você entenda que essa live é para você realmente ver uma oportunidade para você antecipar os obstáculos. Ou seja, as dúvidas que o seu paciente tem para caminhar com você. Porque tem, gente. A gente tem 2 tipos de dúvidas, como eu falei no começo da live. As dúvidas que são que o paciente está exacerbado, ou seja, ele fala para você sobre essas dúvidas,
E a dúvida que está lá, que é inconsciente. De repente, um dia ele viu uma pessoa que fez a harmonização e ele não ficou feliz com o resultado, ele ficou super assustado e ele guardou a harmonização como algo que transforma outra pessoa. Então ele fala, não, a harmonização eu nunca vou fazer. Teve uma paciente minha uma vez, a filha dela ia casar, tá? Até hoje ela faz comigo a manutenção certinho. A filha dela ia casar, preciso de água. E aí ela simplesmente, se alguém aqui no, acho que no YouTube aqui alguém vai fazer água para mim, minha garganta tá seca. A filha dela ia casar e ela entrou na sala, ela falou, jamais, é um absurdo a fulana fazer isso. Antes de casar, vai que acontece alguma coisa. E ela entrou na sala, estava lá de braço cruzado, tendo a filha fazer. Falei, isso daqui não é só para, não é de maneira alguma para transformar, ou até mesmo para, de repente, não é para mudar a face. Isso aqui é para harmonizar, é para deixar aquilo que já existia mais bonito. Quando viu, meninas, harmonizadoras, ela já estava, a mãe da noiva, sentada na cadeira e fez um full face. Isso foi a segunda vez que eu comecei a trabalhar com harmonização, que foi a segunda vez, já tem um tempo essa minha paciente já teve até filho já. E aí ela falou, Camila, eu nunca imaginei que eu fosse fazer. E eu até postei uma foto dela no story hoje, e aconteceu exatamente isso. Mas por que tudo isso acontece? Porque eu sei o processo de condução em sala. Porque se não soubesse, é verdade, não quando você quiser você faz. Não precisa começar tudo de uma vez. Eu vejo muitas harmonizadoras conversando com o paciente nem falou que ele não quer fazer tudo, e a harmonizadora fica o tempo todo, mas não precisa fazer tudo não, tá? Isso aqui tudo que eu tô falando para você é construção, mas não precisa você fazer tudo. Aí o paciente, de repente, viu, mas eu não falei que eu não vou fazer tudo. Entende? Então, cuidado com esse tipo de condução. Como você não sabe conduzir o seu paciente, você não sabe fazer a quebra de objeção, porque a quebra de objeção, ela não é só feita de maneira online, ela é feita também offline, em sala, no tete-a-tete, de olho no seu paciente, tá? E nessa semana agora, eu quero falar muito com vocês sobre esses gatilhos do paciente de alto valor. Os gatilhos tanto utilizados online, quanto os gatilhos utilizados em sala. Como que você pode aplicar esses gatilhos mentais? Como que você reverte essas objeções de forma antecipada? E como, através dessas objeções, como você pode ajudar o seu paciente, justificar os obstáculos dele e dizer sim para você. E quando... obrigada. E quando eu digo... É café? É um chá. Um chá, que delícia. Sim, obrigada, tá? E nessa semana eu quero falar muito com vocês sobre isso, o paciente de alto valor. Porque eu sempre falo assim, as harmonizadoras chegam para mim e falam assim, Camila, a fulana falou que decisão junto com você, de você se cuidar, de investir na sua imagem, o seu marido, alguém que seja muito importante para você? Não tem ninguém. Então, se ela pensar em usar essa objeção no final da conversa com você, você já antecipou. Mas não é simplesmente você chegar nela e falar, viu, vem cá, conta a minha aqui, fala para mim. De repente ela pode se sentir até, viu, como assim você está perguntando para mim? Como assim você está achando que eu estou devendo de alguém? Então tem uma maneira, uma estratégia de você perguntar isso ao paciente. Não é ir soltando a 4 ventos que você vai conseguir conduzir esse paciente. E o paciente de alto valor, eu sempre falo, o paciente de alto valor, ele paga. Ele está preparado, ele paga, ele investe. Só que ele precisa ter justificativa para isso. Porque senão ele não paga. Se o paciente de alto valor ele não sentir confiança em você, soberania, ele não paga. Ele não pensa um segundo para deixar você. E por quê? Porque não antecipar as objeções antes mesmo do seu paciente trazer para você. Traga as objeções, pergunte, faça quebra desses obstáculos, dessas dúvidas que ele tem. Quando eu falo objeção, mais uma vez, são obstáculos, dúvidas que seu paciente ele não quebrou ainda, ele tem alguma coisa ali no meio que está separando você dele. E pode ser 2 tipos de dúvidas, 2 tipos de objeções, 2 tipos de obstáculos. Quais são eles? Os invisíveis e os visíveis. Os visíveis são o que ele traz exacerbado para você. Olha, fulano, eu vou conversar com meu marido. E o outro tipo de objeção, de repente, é que ela vai conversar com o marido dela, mas ela não sabe ainda. Como assim, Camila? Ela sabe que ela precisa pagar. Então, de repente, ela tem ali o marido que vai pagar para ela. Mas ela só está conversando com você, mas ela nem tomou consciência de que ela precisa conversar com ele ainda. E quando você traz a objeção e faz a quebra da objeção, de repente ela fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Sim, realmente. Depois que eu conversar com você, eu vou falar com ele. E aí você já traz para ela todo esse processo. Só que se você não começa... E eu tô falando isso aqui, mas eu vou trazer mais algumas coisas para vocês também, que são as dúvidas mais comuns que vocês têm, tá? E como eu tô de frente com o paciente, eu sou paciente de alto valor, então eu sei exatamente as desculpinhas que a gente dá. E eu vou contar uma coisa para vocês, tá?
paciente de alto valor, ele paga. O paciente de alto valor, ele paga. Só que ele, como eu já falei para vocês, ele tem que ter uma justificativa para isso. Só que tome cuidado com a maneira que você conduz ele. Que depende se você tiver uma comunicação agressiva, ou seja, ir para cima do seu paciente, né? De repente você chega nele e fala, viu, conta aqui para mim. Você que falou que vai pensar, mas vai pensar no quê? Quando você faz esse tipo de quebra de objeção, você pode parecer agressiva também para o paciente. E não. A gente tem 3 tipos de comunicação, 3 estilo de comunicação. Eu gosto de falar estilo porque é a forma que a gente se comunica, tá? Dentro da nossa comunicação não verbal. Então, é o nosso tipo de comunicação verbal, que é a assertiva, a passiva e a agressiva. Se eu for muito passiva e de repente encontro um paciente que fala, que conversa, que pergunta, e de repente ele traz também para mim que ele tem um preço mais barato que outro profissional, ele fala isso de uma forma muito agressiva, e você é passiva demais, de repente você pode abrir para ele mão, tá? E entregar para ele todo o ouro que você tinha guardado no processo de condução. Então, cuidado, tá? Quando a gente fala sobre quebrar obstáculos, tá? Dos pacientes e trazer esse paciente para o agendamento, o que precisa durante toda essa condução? É fazer o quê? Escuta consciente com o paciente. Não adianta você achar que o paciente não te responde, a harmonizadora, e vai lá e chama o paciente e fala, viu? Recebeu a minha mensagem? O paciente não responde, eu já vi a harmonizadora falando, viu? Recebeu a minha mensagem? Escutou o meu áudio? É o mesmo que você bater o chicote na mesa e falar, viu? Você não vai responder o meu áudio? Não, porque você viu que eu mandei um áudio, né? Não é dessa maneira que você conduz o seu paciente. Se você conduzir dessa maneira, o paciente fica assustado. De repente, poderia ser, sim, uma oportunidade de você levar o paciente para a condução, para o fechamento, para o tão desejado, sim. Mas ele não fica por quê? Condução agressiva. Se ele se sentir que você foi agressivo com ele nas palavras, ele não fica. A gente olha e fala assim, meu, que profissional doida, olha o que ela fala comigo. Não é desse jeito. Camila, mas então você não responde, você não chama mais? É claro que chama. É óbvio que chama. Eu falo que nós, como vocês também, né, conversando com o paciente, vocês como profissionais, nós temos o direito de receber um sim e o direito também de receber um não, porque o não também é direito do paciente. Mas, ao mesmo tempo, quando o paciente fica no silêncio, também é uma resposta. E você precisa saber conduzir o paciente. Quando o paciente fala para você que ele vai pensar e te dar uma resposta, é o mesmo que ele estivesse olhando para você falando assim, ô fulana, eu vou ficar aqui em cima do muro, tá? Vou ficar aqui em cima do muro um pouquinho. A hora que eu decidir, eu falo com você. Não. Ninguém merece, nem você, nem o paciente. Ou mesmo se você falar para ele que você vai pensar, você vai atender ele, e você simplesmente não falar mais com ele. Não, ninguém. Nem você e nem o seu paciente. Pode ficar em cima do muro. Mas, família, se o paciente não sabe falar, ele fala que ele vai pensar. Existe um processo de condução para isso. Não faz sentido. Você precisa conduzir o seu paciente. Eu já vi a harmonizadora conversando e fala assim, então, mas ele não falou nada de se agendar? Mas você chamou ele para fechamento? Como assim chamou ele para fechamento? Você conduziu ele? Não, ele falou que ele falou que ia pensar certinho e me falava, eu agradeci e falou que eu estou à disposição. Pronto, acabou com tudo. O paciente fala que vai pensar, se agradece e fala à disposição. É o mesmo que levantasse a bandeira do desespero e falasse assim, fulano, ó, deixa eu falar pra você, tá? Eu tô aqui, tá? Aqui, ó, com o celular. A hora que você quiser, você manda mensagem para mim. Não, não, não. Não é assim que funciona. Vocês são profissionais que estudaram. Vocês são profissionais que realmente dão o melhor para o paciente. Você realmente sabe se você é a profissional ideal para o seu paciente. Mas não que você está disponível o tempo todo. Mas por que isso acontece? Porque você não quebrou os obstáculos desde o começo da conversa. Se você não quebra o obstáculo, não vai adiantar, harmonizadora. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui das minhas alunas dentro do método Voina-Hoff que quebraram os obstáculos, ou seja, as objeções, ou seja, as dúvidas dos pacientes e conseguiram agendar. Sabe depois do quê? De fazer a escuta consciente, de fazer o processo de checagem, de fazer o processo de espionagem. Você já traz para o paciente essa consciência do agendamento desde o começo. Ele sente confiança. Estou conversando com uma paciente aqui, tem aluna, tem paciente, tem tudo, né? Conversando com uma aluna aqui, com uma paciente aqui, e ela falou,
eu nunca imaginei fazer a harmonização se não fosse aí no espaço. Olha só como que eu tô no topo off-mind da minha paciente. Desde o começo quebrando objeção. Ó, já teve quebra de objeção do marido. O que acontece? O exemplo que eu vou deixar para vocês aqui, olha esse exemplo. As minhas harmonizadoras, que são as minhas soberanas dentro do método Boina-Hoff, Camila, se eu não tivesse quebrado essa objeção, eu não conseguiria ter agendado. A quebra de objeção, sabe do quê? Do horário. A quebra de objeção, sabe do que mais? De vou falar com o marido, que é o que eu mais recebo de vocês. A quebra de objeção de vou pensar e te aviso. A quebra de objeção, sabe do quê? A quebra do obstáculo, a quebra da dúvida, sabe do quê? Então, porque na fulana estava mais em conta. Eu vou ver certinho e te aviso. Vou pensar certinho. Sabe como fizeram essa quebra de objeção? Eu vou contar para vocês aqui agora. Mas presta atenção no que eu vou falar. São milhares de objeções. Mas que tudo isso você vai trazer na condução de escuta consciente, o processo da checagem, da espionagem e conduz o paciente para o fechamento. Não adianta. Já vi a harmonizadora falando, Camila, o paciente não quis agendar, não quis, mas você conduziu. Não conduzi, não levei, não chamei para agendamento. Viu? Vem cá. A gente estava conversando semana passada, né? Você comentou comigo que você ia ver e tudo mais. Mas conta para mim. A gente pode, você tem interesse em prosseguir para o agendamento? Já aconteceu diversas vezes de passar, tem o tempo certo, você chama esse paciente. Não é soltar o paciente, deixar o passarinho voar, não. É 2 na mão e 1 voando, é exatamente isso. Quando você tem um processo para seguir, você está ali, ó, segurando ali são chances que você tem. E não é sorte. Não é sorte. Eu não tenho sorte para agendar paciente. Não é sorte. Isso é falta de consciência sua, harmonizadora, de não ter um processo para seguir. Não é sorte. Agora você está consciente, você está aqui assistindo, você sabe que não é sorte. É você saber que tem um processo para seguir. Existe uma mágica, nem de longe. Mas nem sonho que eu falaria para você que existe uma mágica. Camila, não existe mágica. Mas existe técnica, existe estratégia. E eu tô aqui pronta para ensinar você. Objeção número 1, que eu sempre escuto de vocês trazem muito para mim, tá? O que eu mais escuto é que ela vai ver com o marido e volta a falar com você. Essa objeção, assim, é batata, tá? Por que isso acontece muito? Se isso tende a acontecer muito com você, tá? Você coloca lá desde o início da sua conversa com ela, quando você se apresenta como especialista, em todo um passo a passo, mas em meio disso, você vai fazer... Camila, mas se eu falar e ela ficar chateada? Não vai ficar chateada porque é o seu processo. Tem algumas perguntas importantes, antes mesmo de a gente falar sobre técnica e valores, que eu vou falar, tem todo um processo que você fala para ela. E no meio disso tudo, você vai perguntar para ela, viu, vem cá, tem alguém que seja importante estar com a gente nessa análise, nesses esclarecimentos sobre valores, técnicas, formas de pagamento, que seja importante para você, para depois a gente prosseguir para o agendamento? Não. Seria eu mesmo. Se eu gostar, eu vou. Certo. Quando você fala se eu gostar, o que você mais leva? Aí você tem todo um processo para depois também ela não falar para você que a outra fulana estava mais barata, ou que a outra fulana tinha. Não. Quando eu já perguntei para ela do marido e ela falou para mim que não, tem alguém importante para você? Seu marido, uma colega que vai te ajudar a decidir? Não tem ninguém, não. Sou eu mesma. Isso aqui, de falar com o marido dela, não vai acontecer no final da conversa. Sabe por quê? Como que eu vou falar do meu marido agora, dar essa desculpa para ela? Né? Porque ela já perguntou para mim lá se meu marido tinha uma coisa a ver, eu falei que não tinha. Você quebra. Aumenta a chance de conversão em 90%. Com as quebras de objeção. E tudo isso que eu tô falando é um contexto. Eu vou abrir lá a conversa, então eu já vou sair disparando mensagem por aí, que se ela tem alguém importante... Não, lógico que não. De maneira alguma. Não faz sentido. Todos os scripts que eu ensino para vocês, eles são dentro de um contexto de uma conversa. Se você soltar 4 ventos, ele perde totalmente o sentido. Por isso que eu tô falando, existe mágica? Mas existe estratégia. Eu passei pelos caminhos, eu fui tirando as pedras, eu fui compilando todo o meu conhecimento para faturar acima de 150k. Por que isso não acontece com você, harmonizadora? Porque você simplesmente não sabe o caminho. Ponto. Mas agora você já tem consciência. Quebrar a objeção antes da paciente trazer para você.
é o que te faz conduzir o paciente para o fechamento. Como eu falei, é num contexto. Outra dúvida muito comum de vocês, tá? Mas o paciente ficar comparando o meu preço. Não dá, né, Camila? Ficar comparando o meu preço com o do vizinho. Bom, eu uso marcas boas, eu sei do que eu faço, eu me garanto. Tá tudo bem. Só que calma. Tem uma maneira que você vai trazer essa consciência para ele. Primeiro, se você recebe muitas mensagens com comparação desse de preço, falando para você, mas a fulana vende por valor tal, a ciclana vende por valor XYZ, já começa a trazer esse tipo de consciência no seu paciente, nas suas redes sociais. Eu bato no peito praticamente todos os dias nas minhas redes sociais, falando para o meu paciente que me segue lá. Se você está procurando aqui precinho, aqui você não vai encontrar. Mas se você busca qualidade e resultado, bons profissionais, boas marcas e experiência, aqui é o seu lugar. E a gente sabe que não existe a zero possibilidade de o precinho andar ao lado de tudo isso. Não anda junto. Ou isso ou aquilo. Então você escolhe. Se você estiver aqui por causa do preço, eu já recomendo fortemente que você siga outras pessoas, né? Aproveite do conteúdo de outras pessoas que falam sobre preço. Aqui eu não vou conversar sobre o precinho barato. Não existe a possibilidade. E aí eu trago toda a transformação, os antes e depois, converso, trago conteúdo. Camila, mas você não acha grosseiro? Grosseiro é eu não trazer isso para o paciente, ele não me respeitar e eu, primeiro de tudo, não me respeitar. Primeiro de tudo, eu tenho que me respeitar. Eu tenho que ter o meu posicionamento. Eu sei, aqui dentro do meu espaço, as marcas que eu utilizo. Tá tudo aqui, ó. Meu paciente acompanha tudo, ó. Tudo aqui, ó. Hoje mesmo, eu tava gravando um vídeo aqui, ó, das melhores marcas que tem de fios de PDO. E a armazenadora segue, sabe o que eu tô falando. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu utilizo. Por que eu falo isso? Camila, se o paciente ficar me comparando, como que eu respondo ele? Sabe por que ele faz isso, né? Porque você não posta isso nas redes sociais. Mas eu tô postando, então que eu não vendo que eu não vendo. Mas peraí, não é só postar que você não tem ligação nenhuma com o precinho, né? Mas traz lá, mostra para ele. Não adianta eu ficar prometendo para vocês aqui. Olha só, se eu chegasse aqui e falasse para vocês, então, gente, olha, faturar 150k, mas eu mesmo não fizesse isso, faria sentido para vocês? Não. O mesmo vale para você. Mostra nas suas redes sociais. Causa dor, desejo do seu paciente. Trata-la com ele como se ele fosse. Mostra para ele o carinho que você tem com ele de receber ele no seu espaço, com um cafezinho, um chazinho, que é tudo personalizado para receber ele. O precinho não anda ao lado desse luxo, o precinho não anda ao lado de coisas boas, o precinho ele não anda ao lado de experiências, ele não anda. Então, através das suas redes sociais que você traz esse tipo de consciência para o seu paciente. Tá bom, Camila, eu trago todo esse tipo de consciência no meu paciente, eu mostro para ele nas minhas redes sociais o quanto eu trabalho com marcas boas. Camila, mas eu não trabalho com uma marca muito boa no Botox. Camila, na toxina, Camila, não sei, mas então cuidado. Você tem dois caminhos. Você escolhe trabalhar com boas marcas e valorizar o seu trabalho e atingir o paciente de alto valor, ou trabalhar com aquelas marquinhas assim, sabe? Xing Ling, trabalhar com preço barato e atrair aquele paciente que dá o maior trabalhão, sai falando mal de você, porque ele pagou 50 reais a mais do que a Joaninha que vende na esquina da sua casa, da sua clínica. Então, cuidado. Eu, nem de longe, eu escolho trabalhar com paciente de alto valor. O paciente de alto valor não dá trabalho, o paciente de alto valor, ele exige. Ele é exigente tanto quanto o paciente do precinho. Só que ele paga. E para justificar isso, ele vive a experiência comigo, ele acompanha as marcas em sala, tudo isso. Eu costumo falar que o paciente de alto valor, o paciente do precinho, eles são exigentes tanto quanto. Só que esse aqui ele paga, ele valoriza. Esse aqui ele não gosta de pagar e ainda reclama, tira a tua paz. Ele leva a sua alma junto. Harmonizadora, isso aqui não é vida. A não ser que você queira continuar faturando baixo e tendo esse maior dor de cabeça que você tem. Isso aqui é viver em soberania. Isso aqui é valorizar o seu trabalho. Isso aqui é você olhar para trás e falar, valeu a pena. Os momentos que eu abri mão de estar com os meus filhos. E eu quero fazer isso aqui valer a pena. Eu quero continuar vivendo, sabe, trabalhando, vendendo, trabalhando pouco e vendendo mais. Tendo paciente que valoriza o meu trabalho e eu valorizo esse paciente. Agora, o paciente do precinho é o paciente dor de cabeça. É o paciente exigente, é aquele paciente que realmente ele tira a sua alma junto. Isso aqui não vale a pena. Camila, mas eu não sei onde está esse paciente. Eu sei o caminho.
Eu sei o caminho. Resumidamente, se o paciente fala para mim, Camila, depois de tudo que eu posto nas redes sociais, é muito, eu vou falar para você, essa objeção de ficar comparando meu preço, eu praticamente nem lembro a última vez que aconteceu, acho que já tem uns 3 meses, a paciente falou para mim que ela gostou da toxina botulínica que ela havia feito em outro lugar, não sabia a marca, detalhe que ela não sabia a marca, e que tinha durado pouco e ela tinha pago 800 reais, pago caro. Aí eu pago caro quanto? 800 reais. Durado pouco quanto? 7 meses. Daí eu falei, eu recomendo fortemente que você continue com essa harmonizadora que você fez, porque realmente 7 meses passou do prazo que realmente tem a garantia do produto. É de 3 a 6, mas 6 já saiu absolutamente tudo, ele começa a sair, né? Até os estudos mostram que depois de 3, 4 semanas já começa a sair o produto. Então, assim, a toxina dela possivelmente seja da NASA, e por esse valor você pode continuar fazendo com ela. Ah, tudo bem, então, eu agradeço. Mas qual que é o valor do seu? Passei. O valor do meu, passei a marca e tá tudo bem. Esse paciente não é o paciente ideal para mim. Então você vai aprender a saber quando que o paciente também é ideal para você. Não é só você que é ideal para o seu paciente, é você também ter o paciente ideal. Eu não quero paciente por preço. Eu quero ensinar para você que é desse jeito que você se comunica. É com firmeza, com clareza. Se de tudo acontecer, agora eu vou falar, porque eu já comecei umas 3 vezes e não terminei esse raciocínio. Se de tudo que eu postar em redes sociais eu falar esse paciente, fala então, o seu foco é onde? Na qualidade do resultado ou no preço? Ah, no preço. A paciente já falou para mim. Nossa, se eu lembrar, é porque eu tô com o celular logado aqui, mas eu ia mostrar para vocês essa conversa. Ela falou para mim assim que ela gostava de bons produtos, gostava de resultado, qualidade, mas que também tivesse o preço bom. Aí eu trouxe para ela toda a consciência. Faz sentido para você, né? A gente ter tudo de bom, de boas qualidades, bons profissionais e ter precinho? Você acredita realmente que isso caminha um ao lado do outro? Ah, não dá, né, Camila? Não dá, realmente não dá mesmo, não. Essa paciente agendou. Fez 3 ml, tá? Para quem nunca tinha feito nada. Você entende? É quebrar a objeção de forma elegante. Eu falo que o processo de vendas é relacionamento com direcionamento. Você tem que se relacionar. Naquele momento, você tem que ter um bom relacionamento. Mas também você não pode virar amiguinho de paciente naquele momento. Não. Se relacionar não é virar amiguinho de paciente. Porque você fica tão assim. Camila, eu tenho muita amizade, mas Camila não consigo vender nada. Resolve. Resolve. Tem o processo de condução. Não é assim que funciona. Objeção número 3. E se o paciente diz que vai pensar, Camila? Da raiva, eu nem respondo mais. Essa foi uma das objeções que vocês trouxeram para mim, que foram as dúvidas de vocês, né? E se o paciente diz que vai pensar? Isso acontece, você pode perguntar para ele. Certo, fulano, a gente conversou, aí você traz todos os pontos que ele trouxe para você. Anota os pontos que ele trouxe para você, do que mais incomodava ele. Traz lá o ponto que ele falou que era por ela que ele decidiu o agendamento. Traz todos os pontos. Fora isso que a gente conversou, o que mais tem para você realmente tomar essa decisão de a gente agendar? Por que você disse que ainda vai pensar? É perguntar. O processo é de escuta consciente. Vocês levam muito para o lado pessoal. E não é para o lado pessoal que vai resolver isso. É olhar para o paciente assim, tá, se ele trouxe isso para mim, então peraí, que eu vou quebrar essa objeção agora, essa dúvida agora. E não abandonar o paciente porque está com raivinha ou birrinha desse paciente. Não! É para buscar fazer a quebra do obstáculo. Mas se tudo antes, vocês começarem a quebrar as objeções antes, durante toda a conversa, Camila, mas o meu paciente aqui é diferente. Aqui, ó, eu já escutei isso tantas vezes, meu Deus, a vontade de chorar. Camila, aqui na minha cidade ninguém gosta de responder assim, não, tá? Poxa, que interessante, né? Porque eu vim de uma cidade de 20 mil habitantes e hoje eu estou numa cidade de 110, mas comparada a São Paulo, é isso aqui. É um grãozinho de arroz. Agora, peraí, o erro tá no paciente? Tá em todo mundo que tá à sua volta, mas em você não. Desculpa, harmonizadora, mas você tá aqui agora para escutar. Eu tô aqui e não para elevar o seu ego. Eu tô aqui porque, de fato, eu sou especialista do seu faturamento. Isso daí é uma desculpa que seu cérebro dá para te sabotar. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Camila, mas qual é a maneira certa de eu fazer tudo isso que está falando então para mim? Porque eu não vou abandonar o paciente, eu quero realmente trazer o paciente para o fechamento. Como que eu vou fazer? Faça a quebra de obstáculos antes. Faça o processo de checagem antes. Faça o processo da escuta consciente antes. E conduza o paciente ao fechamento. Precisa conduzir.
Já escutei muitas harmonizadoras falando, ai, Camila, ai, mas ó, não fechou comigo. Não fechou? Deixa eu ver a conversa. Não fecha mesmo. Você vê assim, ó, a harmonizadora fala, o paciente, sim. A harmonizadora fala. Não, tem que ter o processo de checagem, escuta consciente. A escuta consciente não serve para você nesse momento. É do ser humano. A gente ama falar sobre a gente. A gente ama. Você já foi num almoço de família? Ou num, sei lá, no final do ano, um negócio de amigo secreto, e tem aquela tia chata que só sabe falar dela, ninguém gosta de ficar perto dela? Sabe por que isso acontece? Porque a gente não gosta de ouvir o que as pessoas falam, a gente gosta de falar. E naquele momento, a sua posição é do quê? Ouvinte, você está ali para saber se você é a especialista para atender esse paciente, se você tem a solução para ele. Então, cuidado no momento do agendamento. Ali você tem ali, ó. Ali, presta atenção comigo agora, armadadora. Você tem uma função: levar o paciente para o fechamento. Se você tem a certeza que você é a especialista para atender o que ele trouxe para você. Não tem? Então não leva. Olha, eu sinto muito isso que você trouxe para mim, então não consigo te atender, mas eu vou encaminhar você, procure XYZ. Já aconteceu e acontece. Mas se você tem certeza, é você levar o paciente para o processo de condução. É você. A responsabilidade está na sua mão. Então começa a fazer a quebra de obstáculo antes. Escuta o que o paciente fala. Camila, mas ele não fala, é para você perguntar. Ele não vai falar mesmo. É para você perguntar. E não para você ficar contando a sua vida. É claro que vai ter um momento que você tem que conectar com ele, trazer. Tem ali a técnica do espelhamento. Você precisa conectar com ele. Mas não vai ficar falando, não. Deixa o paciente falar. É o momento do paciente, não seu. Eu vou ver conversa lá, tem conversas. Gente, não faz sentido. Vocês entendem agora? Não é mágica, é técnica, é estratégia. O que você pode começar a fazer a partir de hoje é criar consciência no seu paciente com conteúdo de valor. Acabei de falar, conteúdo de valor no Instagram. Se vocês me seguirem agora lá no Instagram do Espaço, @espaço_cn, tem @o.espaço, tá lá. Realmente. É conteúdo de valor, porque ali eu gero consciência no meu paciente. Sabe por quê? Quanto mais eu quebrar obstáculos antes, quanto mais eu quebrar objeção antes, quanto mais eu quebrar dúvida, obstáculo e objeção é tudo igual, tá? É a mesma coisa, só falo para vocês para facilitar. Quanto mais vocês quebrarem antes, mais o paciente vem educado para agendar com você. Sabe quantas vezes eu escuto do meu paciente que ele compara o meu preço ou ele fica pedindo desconto? Nunca. Em sala? Nunca. Em WhatsApp para agendamento? Nunca. Porque ele já me acompanha nas redes sociais, o meu foco não é no precinho. Então já começa a gerar consciência, a criar essa consciência no seu paciente através das redes sociais do seu conteúdo, tá? Para que não existe nenhuma justificativa para ele querer fechar com você. E a sua autoridade vai estar no top of mind dele. A hora que ele pensar em agendamento de harmonização na sua cidade, eu vou lembrar da fulana. Eu vou lembrar, estava até vendo aqui uma doutora me seguindo, vou lembrar da doutora Fernanda Alencar. Para mim é ela. Não vai existir outra pessoa se não for a doutora Fernanda Alencar. É isso. Para mim não vai existir outro lugar se não for no Espaço Camila Nascimento. E aí? Fez sentido para vocês? Quem está me acompanhando aí e é harmonizadora, comenta para mim aqui se fez sentido para vocês essa live. Eu vou encerrar aqui no YouTube e a gente já volta a conversar aqui um pouquinho.